Direto ao assunto, abra a tua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Abra a tua Bíblia, teu tablet, teu smartphone, mas acompanhe essa leitura, por favor. Jeremias capítulo 29, os versos de número 11, 10 a 14. Os que encontraram, por favor, digam amém. Diz assim o texto sagrado: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Te dou graças, ó Deus, pela tua palavra lida. Te dou graças pelo privilégio de estar à frente da tua igreja. Como também te dou graças porque o Espírito Santo colocou em meu coração esta mensagem. Que o próprio Espírito Santo se incumba em transmitir para a igreja. Que o próprio Espírito Santo nos dê ouvidos sensíveis à tua voz. E que sejamos abençoados hoje aqui. Oro em nome de Jesus. Amém. Igreja, aumenta mais ainda a empolgação no curso de escatologia, principalmente essa semana que eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Mas o que me empolga muito no curso de escatologia é o tratamento direto que Deus tem com a nação de Israel. Evidentemente esse texto aqui foi transmitido para Israel. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, Israel, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Me encanto não só pelo tratamento que Deus tem com a nação escolhida, a nação de Israel, mas a forma tão peculiar como Deus trata com essa nação. Isso me faz voltar às minhas experiências de pai e talvez de mãe. Nós recordamos uma certa vez que a Priscila estava com uma dorzinha que ela tinha uns 6 aninhos. E a Lindaura falou assim: Carlinhos, temos que sair correndo porque isso é meningite. Eu falei: você está louca, Lindaura? Meningite já mata de uma vez. Não é isso, não. Mas amor de mãe é compatível com o cuidado de mãe. Ela falou: vamos porque é meningite. Mas vamos para onde? Para o médico. O médico dela ainda era o doutor Rezende, doutor Antônio Rezende, Coronel Fabriciano. E nós saímos correndo para lá, para Coronel Fabriciano, e na estrada eu fui dirigindo e falando assim: você está louca? Meningite. Isso é demais para uma criança, para nossa filha. A gente, em outras palavras, a gente é crente, serve de Deus. Como é que a nossa filha é acometida de meningite assim? E fomos correndo. Na hora que o médico chegou, fez assim com a cabecinha dela, chamou já a enfermeira e falou assim: coloca no isolamento porque é meningite. E eu agradeci a Deus pelo cuidado da mãe, que por mim
era só uma dorzinha comum. Deus tem um cuidado como este por cada um de vocês aqui. Eu é que sei o que vocês precisam. Eu é que conheço vocês por inteiro. Vocês vão me invocar e eu vou responder. Eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Foi uma das mensagens que eu preguei aqui. Aliás, Deus tem colocado em meu coração, irmãos, pregar mensagens desse tipo, de relacionamento, você e Deus, esse cuidado minucioso de você e Deus. Durante o nosso curso eu falei que na guerra de 1967, a guerra dos 6 dias, quando Israel enfrentou as nações árabes, a Rússia emprestou alguns tanques de guerra para o Egito, para guerrear contra Israel. Israel, um país minúsculo, recém-formado, escutem, foi para a luta e ganhou de todas aquelas nações. Detalhe, meu pastor falava isso porque viu na revista Manchete, ou na revista Cruzeiro, que era da época, e meu pastor dizia o seguinte, pregando para a gente, que o exército inimigo, quando lutava contra Israel, viu seres diferentes, seres de branco, e eles não sabiam e fugiam, corriam. Israel ganhou porque o exército de anjos esteve ao lado. Queridos, eu tenho o prazer hoje de no final da mensagem mostrar esse vídeo para vocês. Por muito tempo tentaram impregnar em nós a ideia de um Deus distante e inacessível ou inacansável. Tentaram de muitas vezes, irmãos, talvez por querer manter a ideia de um monopólio de uma religião, dificultar os acessos a Deus, com o fim de explorarem a ingenuidade da fé, o que supervalorizavam a ignorância das pessoas. Não quero citar nome, irmãos, da grande denominação que fez isso, da grande religião que fez isso, mas até os seus cultos eram feitos em latim. A Bíblia era lida em latim. Os seus sacerdotes ministravam de costas, menosprezando o conhecimento que a pessoa possa ter de Deus. Começa entendendo, irmãos, que tentaram tirar Deus da gente. Começa entendendo que tentaram tirar a Bíblia do povo. Começa entendendo que a exploração da ingenuidade da fé era lucrativo para a Santa Sé. Começa a entender que, por mais que as pessoas queriam e tinham sede, como temos sede de Deus, a religião nominal fazer questão de afastá-lo de nós. Antes da reforma protestante, tudo isso aconteceu até o século XV. Via-se abusos e desmandos nas infames cobranças de indulgências para apaziguar um Deus irado e vingativo. A única forma de você aplacar a ira desse Deus pregado por essa religião era você pagar indulgência. Se você tivesse muito dinheiro, você tinha um Deus manso. Se você tivesse pouco dinheiro, você tinha um Deus brabo. Se não tivesse dinheiro, você está no inferno. E era assim que era pregado. Era assim que era passado para todas as pessoas. Até que um homem chamado Martim Lutero teve a coragem de desfazer a farsa e proclamou que a salvação é de graça mediante a fé pessoal.
baseou-se em Efésios capítulo 2, os versos 8, 9 e 10, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, e esse Deus chegou até a minha vida, ou melhor, eu cheguei até esse Deus. Espalhou-se pelo mundo que Deus é amor, ao contrário do que se dizia que Deus era de ódio. Espalhou-se pelo mundo que Deus era acessível. Uma vez se pregava que Deus estava nos céus e nós estávamos aqui na terra, à mercê dos nossos próprios destinos. E quando eu me deparo, irmãos, com um texto como este, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então vocês vão me invocar, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa grande descoberta, aproximou-se os filhos de Deus. É o Deus que sabe quando eu estou com meningite, é o Deus que sabe quando eu estou com fome, é o Deus que conhece a minha necessidade antes de eu pedir. Disse Jesus Cristo, Ele já sabe do que você precisa. Por outro lado, queridos, vivemos hoje um evangelho barato e banalizado pelos chamados progressistas da fé, que aproveitam também o impulso do saudosismo do mundo para pregar um evangelho barato, escasso, desacreditado da palavra de Deus. Eu vi uma postagem em Facebook, ou melhor, em uma das redes sociais, que Carnaval Gospel, São João Gospel, não é nada mais, nada menos do que saudade do mundo. E outras coisas que hoje a gente está vendo aí nas igrejas, Arraial de Jesus, e outras coisas que estão barateando ao extremo o evangelho. Quem é Deus? Quem é você? E aqui, queridos, eu aproveito para dizer então o tema da mensagem: os pensamentos de Deus a nosso respeito. Convivemos hoje com o evangelho descaracterizado da palavra de Deus, com o fim de lotar os seus templos, mensagens do tipo não tem nada a ver, mensagens do tipo Deus quer somente ao coração, mensagens do tipo isso é religiosidade, estão ao invés de aproximar-nos mais de Deus, nos afastar. Porque se existe uma coisa, queridos, que nos afasta de Deus sistematicamente é o pecado. São eles que fazem separação entre nós e vós, diz o Senhor. Igrejas estão sendo lotadas, porque a partir de um determinado momento que você vai para esta igreja, você pode ingerir bebida alcoólica, pode ingerir cerveja, pode ingerir vinhos à vontade, porque o que basta é a fé. E isso tem arrasado com a verdadeira mensagem bíblica. E não são poucos os incautos que procuram essas facilidades. Isto é religiosidade. E muitos até batem no peito e dizem, olha, só viva a graça, só viva a fé. Mas Tiago disse que sem a obra, essa fé é morta. E qual seria a obra? Seria solidariedade? Não. Automaticamente, se eu tenho fé, eu tenho a obrigação de praticar as boas obras, que não é solidariedade simplesmente, mas sim mostrar que a minha fé é viva em meu coração. Igrejas que pregam dizendo que Deus só quer o coração, igrejas que dizem que as obras não salvam e que por isso não preciso então averiguá-las, tem feito igrejas parecer com qualquer outra coisa, irmãos, essas mensagens, menos com a noiva do Cordeiro. E isso abre-se precedentes para a mentira, isso abre precedentes para o engano, para o descompromisso, a falsidade.
um dos membros da nossa igreja fez um negócio com um chamado pastor na região, e esse pastor não pagou a sua conta. E numa conversa informal ali fora da igreja, esse membro da igreja contando, eu falei: fala o nome, porque eu conheço todos. E quando citou o nome, eu falei assim: ele já é acostumado a fazer isto. Infelizmente ostenta o nome de pastor. Esse é o evangelho que a gente está vendo. Por um lado, se a igreja universal, se a igreja que pressionou para usufruir da fé, fez Deus distante, a mensagem de hoje é de um Deus relaxado, que vai te salvar independentemente se você não paga as contas, que você vai para o céu mesmo adulterando ou traindo a sua esposa. E há casos até em que pessoas que têm cargos na igreja traem as suas esposas, e para não perder aquele membro, a igreja fala assim: não, tudo bem, você continua aí na liderança da igreja. Irmãos, onde nós vamos chegar? A terceira observação que eu quero fazer, queridos, talvez seja o cerne do que eu prego, talvez seja exatamente o âmago da mensagem que eu prego. Mas nesse tempo do fim, quando Jesus está à porta de arrebatar a sua igreja, vemos uma necessidade urgente de uma busca constante das verdades bíblicas e uma contextualização com o verdadeiro evangelho. Deus não deixou de ser um único Deus sério. Deus não deixou de ser um único Deus santo. Deus não deixou de ser um único Deus comprometido com a verdade. Foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade, falando do seu caráter, e a verdade vos libertará. Foi Jesus quem disse. Isso, querido, nos leva a continuar pregando a Bíblia nua e crua como ela é. E até com uma característica ultimamente, de sermos mais contextuais e textuais, que as mensagens deixem de ser somente temática e passarmos a ouvir o próprio texto como ele é. Até o presente momento, Ele é um Deus comprometido em restaurar, Ele é um Deus comprometido em resguardar, Deus é um Deus comprometido em amparar o seu povo de acordo com o seu caráter. E aí eu citei uma mensagem nossa: mesmo que uma mãe e um pai venha desamparar um filho que amamenta, diz o Senhor: eu não vos desampararei. Queridos, estamos precisando de voltar a entender Deus. E é lógico que o finito, que é a nossa mente, não pode definir aquilo que é infinito, porque é muito longo, muito grande. Mas de acordo com a sua revelação a mim, eu posso entender Deus. Eu sei quando Ele está triste, eu sei quando eu o entristeço. Eu confesso, irmãos, que nos momentos em que eu deixo Deus triste, a primeira coisa a fazer é o seguinte: voltar para Ele. Volta para mim, diz o Senhor, e eu vos perdoarei. Só tenho uma posição de uma pessoa, irmãos, com relação ao pecado, para estar em paz com Deus, é voltar para Ele. Até o presente momento, Ele é um Deus comprometido com a verdade. Nesse texto, além de ser comprometido com a nação de Israel, Ele declara as suas verdadeiras intenções com os seus escolhidos. Nesses versos, Deus declara o seu compromisso. Por isso Ele diz, e aí eu vou ler o texto novamente: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
serás achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao mesmo lugar de onde eu mandei vocês para o exílio. E eu tenho aqui, queridos, 7 declarações de Deus nesse texto para nos edificar. Primeira declaração: desejo que sempre tenham paz e não mal. Sempre foi o desejo de Deus. O próprio Jesus se apresenta como o príncipe da paz. Sempre tive pensamentos a vosso respeito de paz, diz o Senhor. Ao contrário das mensagens terroristas, Deus quer o nosso bem. Vou declarar: Deus quer o nosso bem. Eu vou declarar: Deus quer o vosso bem. Eu vou declarar: Deus sabe quando a meningite vai te prejudicar. Deus sabe a hora certa de curar aquilo que está perturbando a sua alma. Creia, queridos, na palavra do Senhor. Deus vai aliviar a tua dor. Eu, diz o Senhor, sou um Deus de paz e não vos quero mal. De acordo com o que estamos ouvindo, precisamos entender Deus assim. Precisamos assimilar um Deus dessa forma. Precisamos usufruir do cuidado deste Deus. Enquanto a religião farisaica queria uma distância de Deus, a religião liberal diz que Deus é qualquer coisa. Eu ainda continuo dizendo que Deus tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Segundo, Deus deseja que tenhamos sempre o que precisamos. E por incrível que pareça, queridos, Ele sabe das minhas necessidades. Mas isso não impede que cada dia eu esteja orando: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, mesmo sabendo que não falta. Isso revela contato, relacionamento. É lógico que eu não vou contar as experiências que a gente tive com filhas quando estavam ainda adolescentes, crianças. Mas eu não esqueço nunca, queridos, que eu já saía com o dinheiro contado para poder fazer a minha comprinha de supermercado. E um belo dia eu levei as duas. E eu me lembro da filha mais velha, a Priscila, falar: pai, eu queria tanto essa calça jeans. Eu fiquei irritado naquela hora, porque eu estava levando dinheiro à conta. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para comprar calça para você, não. E ela entristeceu, ficou com a carinha fechada, biquinho esticou. A irmã, porque é coisa de irmã mesmo, ficou: toma, coisa de irmão. Isso mesmo, pai. E eu com as duas ali, o silêncio, falava mais alto que qualquer coisa. Uma emburrada e outra emburrando. E eu empurrando o carro. Aí de repente, na hora de passar no caixa, sobrou um dinheiro. E eu falei assim: Priscila, quanto que é a calça? X. Só isso, filha. O troco aqui dá para você comprar calça. Então vai comprar a sua calça. Irmãos, eu nunca vi uma maratona de corrida assim num shopping tão rápida. Correndo para lá e para cá. E eu ouvi aquela frase que Deus quer ouvir de você: ô pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Deus quer ouvir isso de você hoje. Você pode levantar a sua mão e dizer: papai do céu, tu és o maior pai do mundo. Ele deseja que tenhamos sempre o que precisamos. No verso 11, a parte B diz bem claro: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Jesus nos deu instrução uma certa vez, dizendo assim: olha, a gente pede, pede e não recebe, porque pede para o vosso próprio deleite. Foi Jesus quem falou.
Mas Deus sabe do que você precisa. Eu vou contar até 3, você vai dizer, por favor, bem alto, gritando. Você vai falar, estou precisando disso. Vamos fazer um teste? Não, porque muita gente vai pedir BMW. Vai pedir um carro 0 quilômetro. Mas Deus sabe o que você precisa, queridos. Eu profetizo que essa semana ainda Deus vai saciar a sua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Terceiro, ou ainda no tópico 2, foi Jesus Cristo quem fez essa declaração. Se um filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Se um filho pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? Se um filho pedir um ovo, o pai vai dar um escorpião? Pois se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. 3. Estarei ouvindo as suas orações. Queridos, uma das coisas ou uma das grandes vitórias que o crente pode ter é saber que Deus está ouvindo as nossas orações. E tem orações que não são ouvidas. E você vai concordar comigo, são aquelas que estejam de desacordo com a vontade de Deus. Mas quando a sua oração é sincera, quando a sua oração vai direto ao coração de Deus, na sua necessidade e no agrado dele, com certeza Deus ouve as nossas orações. Eu já preguei aqui sobre a oração de Ezequias. Lembra vocês que Ezequias citou 4 coisas para Deus na sua oração, depois da profecia indigesta de Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E quando ele viu que o tempo dele já estava se esvaindo, Ezequias virou para a parede e orou para o Senhor 4 coisas. Senhor, tenho andado em integridade contra ti, ou diante de ti. Senhor, eu não tenho te traído com outros deuses. Tu sabes de todas as coisas. E eu dependo de ti, Senhor. Deus respondeu Ezequias 8 vezes, ou melhor, 8 respostas. Ele pediu 4 e Deus deu 8 respostas. Igreja, só existe uma alavanca que mexe no coração de Deus. Essa alavanca chama-se a oração. Eu desconheço um crente que ora e que Deus venha decepcioná-lo. Eu desconheço um crente que busca e Deus venha decepcioná-lo. Eu desconheço um crente que ora e não tem resposta das suas orações. E nesse texto o Senhor estimula para que nós possamos estar o tempo todo. Ele diz: então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Queridos, isso pode nos dar convicções. É bem verdade que não sabemos orar como convém. Nossas orações às vezes têm sido comprometidas com o nosso próprio interesse, ficam comprometidos com nossa humanidade, nosso jeito humano de querer as coisas. Mas nesse texto aqui, queridos, eu posso dizer que o Pai se compromete: então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. O próprio Filho diz assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E o Espírito Santo de Deus diz o seguinte: olha, vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que Deus está do teu lado. Significa que a sua oração é respondida. Isso significa que a sua oração tem resposta. Significa que a sua oração é aceita diante de Deus. 4, diz o Senhor: estarei presente no momento certo. O verso 13, queridos, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Citei isso muito, e a maioria dos pastores citam muito esse versículo, mas eu interpreto dizendo o seguinte: estarei presente no momento certo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe onde Deus não está?
E aqui a teologia diz que em lugar nenhum, que Deus é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares. E uma pessoa me perguntou uma certa vez: pastor, Ele está no carnaval, lá na Marquês de Sapucaí, Ele está no motel quando um casal está traindo. E eu fui obrigado a responder que Deus está. Só que Ele está para aplicar a sua justiça. Ao contrário de numa igreja, Deus está aqui se agradando dos louvores dos teus filhos. Deus está aqui se agradando do teu louvor, da tua adoração. Por mais simples que você faça uma oração, Deus está te escutando, querido. Por mais simples seja a tua oração, Deus vai te responder. Este é o lugar de você ter mais comunhão com Deus, se é que você pode ter em qualquer lugar. Mas aqui parece que a atmosfera de adoração é maior do que quando estamos trabalhando, maior do que quando estamos viajando. Mas Deus está presente. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estarei presente no momento certo. Isso evidentemente dependendo de uma busca sincera. E essa busca sincera tem que partir do seu coração, dos seus lábios. Em quinto lugar, estarei dando fácil acesso. E no versículo 14, parte A, diz assim: ó, serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, vocês vão me encontrar, eu serei fácil no acesso. Significa que você basta querer, eu me coloco naquele lugar. E o meu pastor me dizia que isso é igual um namorado quando está recém no relacionamento. Ele sabe a hora que a namorada passa, sabe a hora que ela vai para o trabalho, a hora que vai para o colégio. Aí ele fica numa esquina, assim meio escondido. Aí quando ela vai passando, ele faz assim: oi, coincidência, eu te achar aqui. E ela fala assim: ó, coincidência te achar aqui. E eles não saem disso, muita coincidência mesmo. E ela fala assim: gostei da coincidência. E ele fala assim: é uma boa coincidência. Queridos, olhem para mim para você aplaudir o Senhor. Deus faz exatamente isso. Quando Ele sabe que você vai passar ali, Deus faz assim: oi, eu estou aqui. Provocando a coincidência de estar diante de você, filha. Provocando a coincidência de estar do teu lado. Olhando nos seus olhos. Deus tem prazer em olhar nos nossos olhos. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. Deus tem prazer em abençoar a tua vida. Então glorifique, porque Ele sempre vai promover a deliciosa coincidência de te encontrar em qualquer lugar. Eu me deixarei te encontrar. Eu, Senhor, facilitarei o encontro. Eu, Senhor, ficarei onde você passa. Eu, Senhor, estarei onde você trabalha. Eu, Senhor, estarei na hora que você está passando por lutas. E a Bíblia diz: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eu, Senhor, que vou provocar a coincidência de o fogo não te queimar. Deixarei ser achado por vós. Provocarei esse encontro. Queridos, serei achado de vós, diz o Senhor. Isso dá a ideia que nessa declaração percebemos que em nenhum momento Deus dificulta o acesso a Ele, exceto se nós tivermos pecados. Mesmo assim, Deus se deixa ser achado. E eu falei em uma das mensagens passadas aqui, que quando Jesus falou para Pedro: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E Pedro displicentemente cai nessa tentação. Mas de repente a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus estava sendo crucificado, apenas aquele olhar de Jesus para Pedro fez Pedro lembrar que ele negou Jesus. Mesmo estando em pecados, deixa eu falar isso aqui, queridos, ninguém aqui é impecável. Mesmo nós estando em pecado, mesmo você estando em pecado, mesmo eu estando em pecado, Deus vai provocar esta coincidência de olhar nos teus olhos.
E é naquela hora o Espírito Santo de Deus, mais forte do que nunca, começa a bater no teu coração. E não temos outro recurso senão pedir perdão ao Senhor e ver que, sem motivo, nós ofendemos a Deus, ofendemos o Espírito Santo do Senhor. Mas o mais gostoso de nós ouvirmos esta mensagem, irmãos, é sabermos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabemos que o pecado em nossas vidas passa a ser um acidente, não é algo costumeiro que nós gostamos. Afinal de contas, a carne sempre pende para o pecado, a carne sempre puxa para o pecado, a carne tem aquela tendência de nos levar para o mal, mas o Espírito Santo de Deus te conduzirá em caminhos de vitória. Eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Sexto, e aqui eu creio que você vai glorificar com mais intensidade. No verso 14, parte B, diz assim: mudarei a tua sorte. Vire para alguém e fala assim: olha, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai transformar a maldição em bênção. Deus vai transformar a tua dor em sorrisos. Conforme ouvimos hoje do Júnior aqui de manhã, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu profetizo na tua vida, a tua alegria já está chegando. Profetizo na tua vida, cuidado de Deus já está chegando sobre você. Você não entende e não entendeu. Eu vou te explicar: aquilo que foi lançado sobre você como maldição será transformado em bênção. Aquilo que o diabo sorriu durante muito tempo, chegou a hora do diabo ranger os dentes, porque a bênção de Deus está sobre tua vida. A bênção do Todo-Poderoso chegou até você. Sétimo, removerei meu povo para um lugar seguro. No mesmo versículo, versículo 14, diz assim: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Eu, Senhor, trarei essa nação de volta. Eu, Senhor, congregarei essa nação de volta. Eu, Senhor, sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas para tê-las ao meu redor. Eu, o pastor, mesmo que tenha 99 aqui no aprisco, essa que está faltando, eu, pastor, voltarei e encontrarei a minha ovelha perdida. Esta é a noite de você ser buscado por Deus. Essa é a noite de você reencontrar com Deus. Esta é a noite do teu milagre. E eu quero concluir, antes de nós passarmos o vídeo, dizendo o seguinte: compreender os pensamentos de Deus não é tarefa por demais impossível. Compreender os pensamentos de Deus não é nada que não se consiga. Compreender os pensamentos de Deus não pode ser dificultado pela ciência, não pode ser dificultado pela filosofia, não pode ser dificultado pela teosofia, não pode ser dificultado muito menos pela teologia. Querer entender a Deus ou os pensamentos de Deus é só buscar na própria experiência humana, evidentemente com uma grande dose de humildade, de ansiedade, de convicção e de fé, até mesmo porque Ele, Deus, é quem tem grande interesse em nós. Que isso, pastor? Eu vou repetir: Ele, Deus, tem um grande interesse em nós, pelo fato de sermos sua imagem e a sua semelhança. Eu tenho umas fotos lá em casa minhas, quando eu tinha ainda 12 anos de idade, eu era muito bonito.
tenho fotos minhas quando eu tinha 17 anos de idade, cabelo tipo Paulo Sérgio, tipo Roberto Carlos, cabelo com aquele penteado pique maleão. E eu jamais vou rasgar as minhas fotos. Eu jamais vou destruir as minhas fotos. Tem hora que eu pego assim e eu falo, Antônio Carlos, você era lindo demais. Entenda que Deus jamais vai destruir a imagem e a semelhança dEle. Se você quiser comparar esse tema imagem e semelhança com foto, então você é a foto de Deus projetada aqui na terra. Vire para esse irmão que está ao teu lado e fala assim, olha, se você parece com Deus, então Deus é muito lindo. Pode falar assim. Deus jamais terá interesse em destruir a sua imagem, a sua semelhança. Isso faz com que Ele se interesse por nós, faz com que Ele se intensifique o seu cuidado por nós e realize os seus propósitos em nós. Precisamos dar essa resposta a Ele, já que os beneficiados somos nós. Eu quero que nessa noite, queridos, de uma forma rápida, baixe sua cabeça. Eu quero que você hoje volte para Deus. E voltar para Deus assim, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu conheço todos aqui, mas nem todos. Há alguém aqui nessa noite que veio com o propósito de entregar sua vida nas mãos de Jesus, é agora. Porque aí eu repito, Deus interessa por você. Põe as suas duas mãos assim no coração, por favor. E ore comigo repetindo, Senhor Jesus. Pode repetir, Senhor Jesus. Resolvo nesta noite voltar para Deus. Eu entendi que o Senhor não quer rechaçar a minha vida, que o Senhor não quer me excluir. Entendi que o Senhor me ama e por isso eu aceito esse amor também, Pai. Aqui estou entregando a minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Presta atenção de forma rápida. Se há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida nas mãos de Jesus, dê um sinal levantando uma das suas mãos, por favor. Uma das suas mãos, pode levantar a sua mão, quero orar por você e abençoar a sua vida, entregando você nas mãos do Todo-Poderoso. Alguém que orou essa oração rápida que não assistiu o vídeo, entregando sua vida nas mãos de Jesus. Levante bem alto para que eu possa orar por você e entregar sua vida nas mãos de Jesus. Queridos, a mensagem foi clara, foi evidente, e evidentemente também você entendeu e sabe que hoje é o dia de você se entregar nas mãos de Jesus. Há alguém aqui, por favor, só dê um sinal levantando uma das suas mãos para que eu ore por você, abençoando a sua vida nesse auditório, ou mesmo quem está me ouvindo agora pela rádio, ou quem está me ouvindo agora na internet. Você pode muito bem dizer, eu quero voltar para Deus, e com certeza a Bíblia diz que Deus não lança fora aquele que o busca. Muito bem, não havendo manifestação pública, mas eu sei que o seu coração, você entregou sua vida nas mãos de Jesus. Continue firme, porque este é o melhor passo, o maior passo, o grande passo que você deu na sua vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocarás, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse Deus de Israel é o mesmo Deus desta igreja, é o Deus da tua vida, e Ele hoje quer começar uma nova história na tua vida. Fique em pé, pegue na mão desse abençoado que está do teu lado e glorifique a Deus por esta vida
invocando a presença de Deus. Como você ouviu o testemunho hoje do Rui e da Yane, como você ouviu esse vídeo onde Deus se fez presente, essa pessoa que você está segurando na mão vai um dia contar o livramento de Deus na vida dela. Então só glorifique a Deus por ele. Só glorifique a Deus por ele. Só glorifique a Deus. E do mesmo jeito, Senhor, que agiste com Israel naquela guerra de 1967, quando anjos vieram e lutaram pela nação de Deus, vieram e lutaram por Israel, que esses mesmos anjos possam estar dispostos a lutar a favor desta igreja, a lutar a favor dessas pessoas que ouviram esta mensagem e viram esse vídeo. Que o Senhor, a partir de agora, Senhor, possa colocar esses anjos ao nosso dispor. Acreditamos porque somos povo de peculiar propriedade do Senhor, povo de particular propriedade de Deus, e sei que os anjos do Senhor estão a favor deste povo. Profetizo, Senhor, uma semana onde os anjos vão agir a nosso favor. Profetizo uma semana, Senhor, de livramentos. Profetizo, Senhor, uma semana onde iremos saltar muralhas. Profetizo uma semana, Senhor, onde as bênçãos dos céus cairão à nossa frente, onde ninguém poderá explicar, somente pela manifestação do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Profetizamos sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam todos amém. Solte a mão dele e comece a aplaudir ao Senhor Jesus. Solte a mão dele e comece a aplaudir bem forte. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Oh! E agora, igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos e sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.